Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 61 do sexto ano. E o assunto dessa aula é Crise do século XIV. Falaremos hoje sobre a fome. Para o desenvolvimento desse assunto, temos os seguintes objetivos: descrever o contexto europeu do século XIV, identificar os fatores da crise do sistema feudal, reconhecer a diminuição das colheitas, consequente à alta dos preços que levou a períodos de fome, e descrever um aumento da miséria e aspectos do cenário europeu. Antes de mais nada, eu sei que eu sou chata, mas eu vou falar de novo. Quem sabe até a aula 66 vocês não esqueçam nunca mais. Separe os materiais para a aula de hoje. Você irá precisar do seu livro didático, livro de história, aquele bonitinho que já está amarelinho do ano inteiro. Já busca no índice a página que trata desse assunto, caderno de história, para as anotações das principais informações, mas também para a realização da atividade, assim como caneta, lápis e borracha. Tendo todo esse material em mãos, podemos continuar com a aula de hoje. Vamos entender então a situação da Europa no século XIV. Nós vimos até então um acelerado crescimento econômico, século XI principalmente, crescimento comercial, desenvolvimento, atividades de artesanato, enfim. Porém, a Europa no século XIV, ela teve uma queda nesse crescimento. E a economia europeia ficou, de certa forma, estagnada, parada, não ia para frente, não desenvolvia. São diversos os fatores que explicam essa situação. Como que foi? A crise desse sistema feudal que assolou a Europa foi em virtude de um processo de longa duração. Não foi do dia para a noite. Veja bem, nós estamos falando de cerca de 300 anos, 3 séculos. Século XI, auge, desenvolvimento, comércio indo de vento em popa. Século XIV, já economia parada, estagnada. O que acontece? Fatores determinaram essa situação. Houve uma mudança nas relações econômicas com a situação do revigoramento das cidades e do comércio. E isso foi de grande importância para que as práticas e regras que regulamentavam ali o interior dos feudos, dos senhorios, tivessem importantes mudanças. E essa nova estrutura econômica, aos pouquinhos, interferiu também na transformação dos laços sociais e nas ideias que davam sustentação ao tipo de organização em vigor na Europa, o sistema feudal. Aquela questão do pagamento das obrigações, a gente falou muito em outra aula sobre a talha, corveia, banalidade, daí tinha o tostão de Pedro, mão morta, entre outros. Em torno de 1270, estamos falando aí do século XIII, né? Os primeiros sinais de queda da produção agrícola, eles começaram a aparecer. A gente sabe que houve um grande crescimento populacional. Estávamos século XI, penso um pouquinho atrás, num grande desenvolvimento agrícola. Estava sendo produzido mais, consequentemente as pessoas estavam bem alimentadas, bem nutridas, estava funcionando tudo. Só que essa busca por cada vez mais terras para produzir estava levando aos europeus em locais que as terras não eram apropriadas para o cultivo, não eram férteis o suficiente. E ainda tinha a questão das áreas que eram de pastagem, consequentemente diminuía a criação de gado. E isso levou a uma diminuição do adubo natural que era fornecido pelo gado, né? O esterco do gado. Consequentemente, isso vai gerar uma redução das colheitas e a queda nos rendimentos, tanto dos senhores quanto dos camponeses.
Por quê? Através daquelas obrigações, talha, corveia, banalidade, é que se sustentava o senhor. Se eu não estou produzindo, eu camponesa, eu não estou conseguindo passar o suficiente por meio dessas obrigações ao Senhor, quem dirá para me manter? Porque se a gente for analisar todas aquelas obrigações, era a talha que representava até 50% da produção que ia para o Senhor, era a corveia de 2 a 3 dias que eu ia ter que trabalhar de graça nas terras do Senhor, a banalidade que eu pagava para utilizar equipamentos do Senhor, isso só ia reduzindo. Penso, pouco que eu colhia e ainda era dividido com o Senhor. Não era o suficiente para manter as famílias que estavam cada vez ficando maiores, uma vez que estávamos enfrentando um período de abundância. E quanto mais pessoas na família, mais trabalhadores, mais pessoas para trabalhar. Continuando. Mesmo com a queda das colheitas, os senhores não deixaram então de cobrar as várias obrigações dos camponeses, e isso estava cada vez mais angustiante. E entre 1309 a 1323, por exemplo, fortes chuvas em quase todas as regiões da Europa destruíram muitas plantações. E o período ainda mais crítico foi entre 1314 a 1319. Como consequência, houve um aumento nos preços dos alimentos, principalmente o do trigo. E se você lembrar lá, quando tratamos sobre a base, a dieta dos camponeses, a base era o trigo. A questão do pão, lembrem-se que eles comiam até meio quilo de pão por dia. Se o trigo está muito caro, como é que fica a situação, como é que fica a mesa desses camponeses? Então, o temido fantasma da fome volta a ameaçar a população europeia. Aí a questão do aumento dos preços, a questão da inflação, não esqueçam esse termo, que a gente vai utilizar em outros momentos. A fome, pessoa com fome, malnutrida, e ainda naquele momento com a questão da higiene, falta de saneamento básico, tudo isso vai ser um ambiente propício para a proliferação de doenças, que já estudaremos na sequência desta aula. Entre os séculos 14 e 15, registraram-se na Europa Ocidental 5 grandes ciclos de fome, para vocês terem uma ideia. Em Portugal foram registradas 21 crises de falta de alimento. Já na França, um relato de 1316 aponta que as chuvas fortes e a fome que se espalhou contribuíram para debilitar as pessoas e espalhar doenças, causando milhares de mortes. Como eu falei para vocês, pessoa que não se alimenta bem, não está bem nutrida, ela é alvo de doenças, ela tem o organismo, o sistema imunológico mais fraco, mais baixo, consequentemente fica doente e pode sim levar à morte. Até se a gente for pensar que a tecnologia na área médica daquela época não era tão avançada quanto nos dias de hoje. Tem toda uma situação. E tem a questão da igreja, que também delimitava um pouco essa questão dos novos conhecimentos na área médica. Voltando, as dificuldades na produção de comida, elas atingiram e muito a economia, fazendo com que muitos camponeses, então, saíssem da área rural e se mudassem para as cidades. Consequentemente, o que vai acarretar? Os trabalhadores urbanos, eles passaram a enfrentar uma redução salarial e, consequentemente, aumentou o desemprego. Por quê? Tenta raciocinar comigo. Temos os trabalhadores lá na cidade. Muito bem. Está vindo uma leva de pessoas do campo vindo para a cidade.
buscando melhores condições de vida. O pouco salário que elas irão receber para elas é o suficiente. Então, nesse sentido, os donos dessas oficinas vão reduzir o salário dos trabalhadores. Por quê? Não está contente? Tem outros 10 lá fora querendo a sua vaga. Então, nesse aspecto, aumenta o desemprego até porque aumenta a quantidade de pessoas na região disputando a mesma vaga. E o resultado desse contexto todo, com certeza, foi o aumento da miséria e, consequentemente, aumento, crescimento de tensões sociais. Essas tensões sociais levarão a revoltas camponesas que estudaremos em próximas aulas. Uma das mais evidentes, as Jaqueries, que mais tarde darão continuidade e sequência, serão o início do processo da Revolução Francesa, que é um assunto do 8º ano, mas que a gente já começará a entender um pouquinho sobre isso. Em Winchester, por exemplo, na Inglaterra, as mortes ocorridas em 1317 atingiram o dobro das registradas em 1310, ou seja, num período de 7 anos, dobrou o número de mortes. Na região do Baixo Reno, na França, um cronista relatou que as populações chegaram a se alimentar de cadáveres de animais vitimados por enfermidades, por doenças. Pensa, um animalzinho que morreu doente, as pessoas utilizavam essa carne, consequentemente elas ficavam doentes também. Por quê? Porque essa seria a origem de várias epidemias tão graves que acabaram desolando aldeias, esvaziando aldeias. Em algumas cidades da Europa, covas coletivas elas foram abertas para enterrar os chamados mortos de fome. Só para vocês entenderem o contexto que está se desenhando ali na Europa. Em resumo, o que a gente observa? Nós vemos um esgotamento das terras de cultivo que leva à diminuição na produção de alimentos. Consequentemente, como não teve progresso nas técnicas agrícolas, o sistema agrícola de agricultura não seguiu as demandas por alimento da população. E o resultado qual foi? O aumento dos preços dos produtos, a inflação e a fome ou subnutrição das camadas mais pobres da sociedade. Até vou abrir um parênteses. Se você for buscar informações sobre hoje, como funciona o agronegócio, a agricultura no mundo, alguns estudiosos, pesquisadores, falam que se hoje a gente retirar alguns agrotóxicos, alguns adubos, realmente a agricultura, a produção agrícola não será suficiente para matar a fome da população mundial. E alguns falam que futuramente, conforme o desenvolvimento, o crescimento da população, vai chegar um momento que vai faltar comida. Então, estamos vivendo isso naquele momento, século XIV, tá? Outro fator, chuvas em grande quantidade, ocasionaram grandes prejuízos agrícolas. E esse fato acaba acarretando na redução da produção. Redução na produção, fome, entre outras situações. A crise agrícola, impulsionada pelos motivos que foram citados anteriormente, aumentou então, e muito, o número de mortes na Europa. A crise na agricultura provocou também a desvalorização das moedas, mesmo nos poucos locais que elas estavam em circulação. Pensa só, como é que vai ser? Eu tenho moeda, mas eu não tenho produto para comprar. Consequentemente, ela não vai ter valor mesmo. Não existe mercadoria. Por quê? Porque a agricultura não está gerando o suficiente para manter a população. Quem dirá para gerar excedentes para eu vender?
Em virtude da grande maioria dos mortos pela fome serem camponeses, houve com certeza uma redução de mão de obra disponível para trabalhar principalmente no campo. E outro fator que colaborou para aumentar a crise na agricultura e reduzir também a produção de alimentos. Então, percebam todo esse cenário, está complicada a vida deles. E olha só, agora pensa comigo, volto a falar, falta de alimento, desnutrição, falta de higiene, durmo pouco, trabalho muito. Isso aí foi um banquete, como diria o Zezinho, triste, para a propagação de doenças que levaram a um número maior ainda de mortes. Na próxima aula, nós continuaremos a estudar sobre a crise do século XIV e nós teremos o nosso foco de estudo na famosa peste negra. Peste que foi uma das maiores epidemias do mundo e que matou mais de 1/3 da população europeia, que viu nesse contexto europeu, como o Zezinho falou, um banquete, um prato cheio para se instaurar ali e matar, levar muitas pessoas. E é com essa epidemia que já inicia o processo de discussões em relação ao poder que a igreja exercia na sociedade naquele momento. Depois de uma aula bem pesada, de uma situação bem complicada que se enfrentava no século XIV na Europa, agora vocês, munidos de toda essa informação, vão fazer a atividade que tem por propósito revisar esse assunto, retirar algumas informações na questão assim do entendimento de vocês. E essas informações, algumas eu acredito que vai ficar lá na cabecinha de vocês, que isso ajudará no entendimento de próximos assuntos. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!